Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos mecanismos mais extremos e, olha, fascinantes da nossa Constituição: o imposto de guerra. Pensa só num cenário onde uma das regras de ouro do nosso sistema de impostos, aquela que proíbe cobrar duas vezes pela mesma coisa, é simplesmente quebrada, de propósito. É exatamente isso que a Constituição permite, mas, claro, só numa situação de vida ou morte para a nação. Vamos juntos desvendar esse poder tão extraordinário. Então, vamos direto ao ponto com essa pergunta que mexe com a lógica do nosso sistema. Em condições normais, a resposta é um sonoro não. O princípio é muito claro: sem bitributação. Mas e se a própria existência do país estiver em jogo? Aí, a Constituição, de um jeito bem surpreendente, nos diz que em tempos de guerra as regras do jogo mudam, e mudam drasticamente. Vamos entender direitinho essa exceção. Para a gente desenrolar esse tema, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos firmar o pé em como funciona o pacto tributário em tempos de paz. Depois, a gente mergulha na exceção, a tal competência de guerra. Em seguida, vamos analisar o ponto mais polêmico, a bitributação autorizada. E, por fim, entender a lógica por trás de tudo isso. Por que a soberania nacional acaba justificando essa medida tão extrema? Ok, vamos começar construindo a base, porque antes de entender a exceção, a gente precisa dominar a regra, certo? Como é que a nossa Constituição desenhou esse quebra-cabeça complexo da divisão de impostos entre União, estados e municípios, para que tudo funcione em harmonia? O que a gente vê aqui é o retrato do nosso pacto federativo. Cada um desses pilares, União, estados e municípios, precisa ter seu próprio dinheiro para se sustentar, para ter autonomia. Essa separação de quem cobra o quê não é um detalhe técnico, sabe? É a garantia de que um poder central não vai simplesmente sufocar os outros. É a base de tudo. Agora, dá uma olhada com atenção nessa tabela. Ela mostra a diferença brutal entre o dia a dia dos impostos e a situação de emergência máxima. Repara como a competência extraordinária se destaca. A finalidade dela não é a arrecadação comum para pagar as contas de sempre, não. É para a defesa do país. É como se fosse um poder adormecido, esperando uma crise existencial para ser despertado. Bom, com essa base bem estabelecida, a gente está pronto para apertar o botão de emergência fiscal que está lá na Constituição. Vamos agora nos aprofundar no Imposto Extraordinário de Guerra, o famoso IEG. Essa é a definição do IESINC. Presta atenção nas palavras-chave: guerra externa ou iminência. A gente não está falando de uma crise econômica, de uma crise política interna, nada disso. A Constituição exige uma ameaça real, concreta à nossa soberania, vinda de fora do país, para justificar que se use uma ferramenta fiscal tão, mas tão poderosa. Essas características aqui são como as travas de segurança do IAEG. A competência é só da União, o motivo é super específico e, o mais importante, a natureza dele é temporária. A Constituição é bem clara. Assim que a ameaça sumir do mapa, o imposto tem que ser desligado. Isso é para evitar que uma medida de exceção acabe virando regra, né? E agora, sim, chegamos no coração da polêmica. Como é que esse imposto de emergência consegue fazer uma coisa que, em qualquer outra situação, seria uma afronta direta à nossa ordem constitucional? A pergunta é essa, na lata. Como a Constituição dá para a União a permissão de invadir a área tributária dos estados e dos municípios? Como é que, de repente, o que era imposto exclusivo de um pode ser tributado também pelo outro? Antes de mais nada, vamos deixar bem claro o que é bitributação. Imagina só, dois governos diferentes, tipo a União e um Estado, batendo na porta para cobrar um imposto sobre a mesma coisa. Em tempos de paz, isso é terminantemente proibido. É uma proteção para o cidadão e também para evitar uma bagunça fiscal entre os entes da federação. E aqui, está a chave mestra que a Constituição entrega nas mãos da União. Essa expressão, compreendidos ou não na competência dela, é o que abre a porteira. Na prática, o que a Constituição está dizendo é: olha, em caso de guerra, aquela divisão de quem cobra o quê está temporariamente suspensa. A União pode buscar recursos onde for preciso para salvar o país. Esse passo a passo aqui torna tudo muito concreto. Num cenário de guerra, a União poderia, por exemplo, criar um IEG sobre serviços que iria incidir exatamente sobre a mesma base do ISS, que é municipal. Na prática, o que acontece? Uma empresa de serviços pagaria o ISS para o seu município e, além disso, um IEG para a União, os dois calculados sobre o mesmo faturamento. É a bitributação em sua forma mais pura, acontecendo com autorização constitucional. Essa tabela ajuda a gente a fazer uma distinção que é técnica, mas é fundamental.
O que o IEG permite é a bitributação. Entes diferentes, tipo a União e um Estado, tributando o mesmo fato. Isso é muito mais drástico que o bis in idem, que é quando o mesmo ente, a União, por exemplo, cria dois tributos sobre a mesma base. Pensa no IRPJ e na CSLL. A bitributação quebra o pacto federativo, o bis in idem na... Mas a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que os constituintes criaram uma ferramenta com o poder de, basicamente, desestabilizar o pacto federativo? Vamos agora entender a justificativa final por trás disso tudo. Essa citação é muito reveladora. A bitributação no IEG não é um bug, não é um erro do sistema. Pelo contrário, foi uma escolha consciente. Numa guerra, tempo é tudo. O país não pode se dar ao luxo de criar novas fontes de receita do zero. Precisa de acesso imediato, massivo a recursos. E a forma mais rápida de fazer isso é pegar emprestada a base de impostos que já existem e funcionam. E aqui está o princípio fundamental. A sobrevivência do todo passa por cima da autonomia das partes. A lógica da Constituição é simples e, de certa forma, até brutal. De que adianta a gente ter um pacto federativo bonitinho, intacto, se a nação for derrotada e deixar de existir? A soberania é a condição para todo o resto. Simples assim. E claro, como todo tema complexo no direito, não existe um consenso absoluto. De um lado, juristas como Roque Carrasa acendem um alerta, dizendo: calma lá, mesmo sendo constitucional, um IEG mal aplicado pode simplesmente asfixiar os estados e municípios. Do outro lado, Hugo de Brito Machado foca mais na letra da lei. Ele defende que a Constituição deu esse poder de propósito e que o nosso rigor deve ser em cima dos requisitos. É guerra mesmo? A ameaça é real. Se for, o poder pode ser usado. Isso tudo nos deixa com essa reflexão final. O imposto de guerra é a prova de que a nossa Constituição foi pensada até para os piores cenários possíveis. Ele representa aquela linha muito, muito tênue entre a necessidade de sobrevivência de um país e o risco de um poder central excessivo. É uma ferramenta de defesa, sem dúvida, mas que exige de todos nós uma vigilância constante para que a exceção nunca, jamais ameace virar regra e acabe destruindo os alicerces da nossa federação.